Vamos começar a nossa segunda parte do Código Penal da Vida Futura. Deixa eu adiantar aqui para onde nós estávamos. Ok. Então, para quem não viu, tem os 9 artigos anteriores, que é onde a gente vai falar sobre a questão da pena, né, de como que Kardec desenvolveu essa métrica do que acontece conosco depois do desencarne, por que sofremos, quais são os limites de sofrimento. Tudo isso está nesse início aí, tá? Então vamos direto para a origem justa do débito. Então, isso é um fator muito interessante, né? Porque dentro daquilo que nós conversávamos na semana passada, existem escolas religiosas que trazem para nós que nós somos culpados de um pecado original, né? Um pecado original que nós não cometemos, um pecado original que foi feito por uma outra pessoa que não tem nada a ver, e por conta disso nós sofremos, porque fomos expulsos do paraíso. Senão poderíamos estar lá no paraíso, gozando daquele paraíso maravilhoso, simbólico, trazido nas Escrituras. Mas o Espiritismo ele vem nos colocar que não é assim. A origem do nosso débito ela é justa. Ela é em decorrência de atitudes que praticamos, seja nessa encarnação ou em encarnações anteriores. E aí ele coloca Kardec da seguinte maneira: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes, padecidas na vida corpórea, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou nas precedentes existências. Então veja, isso é uma coisa que nos tranquiliza. Nenhum sofrimento que nós temos, ele decorre de atos alheios aos nossos. Nenhuma virtude que nós temos decorre de atos alheios aos nossos. Somos responsáveis por nossa dor ou por nossa felicidade. Então, se temos posse disso, primeiro a gente não adianta ficar lamentando a injustiça divina, porque se Deus é justo, tudo é uma consequência dessa justiça. Se estamos sofrendo na atualidade, lembra que eu comentei na aula passada, na palestra passada, sobre o porquê que acontece determinadas coisas e como que eu às vezes brigo com Jesus, né? E aí ele me dá a resposta rápida, né? Fala assim, agora você tem a oportunidade de não fazer errado de novo. E daí talvez na próxima você tenha a possibilidade de não estar sofrendo. Então somos responsáveis por essa questão. E quando temos a responsabilidade nas nossas mãos, por um primeiro momento dá uma afliçãozinha, não dá? Como eu sempre costumo brincar, eu tenho umas saudades do demônio, do diabo. Porque antes era culpa dele. Agora é responsabilidade minha. Antes eu fazia a coisa errada porque foi o diabo que me tentou. Agora eu faço a coisa errada porque o daimon que existe dentro de mim, e é daí que vem essa expressão, o diabo, o demônio, o daimon no sentido de que o opositor, esse é o conceito de daimon trazido dentro da ideia grega e que depois foi também incorporado dentro dessa ideia do Velho Testamento. O daimon como opositor, não como um ser alheio a nós, mas o daimon como o opositor da verdade dentro de nós. Esse conceito se deturpou na Idade Média como um controle social, né? E daí que se criou aquelas entidades maléficas e tal, que nos fazem tentar. Mas essas entidades maléficas normalmente residem dentro da gente, quando não são nossos companheiros de erros anteriores, que nós convidamos para estar conosco nesta encarnação, seja encarnado ou desencarnado. Então, quando a gente toma conta de que pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em existência anterior e das imperfeições que se originaram. O que acontece? Kardec está nos ensinando aqui que praticamente a gente não precisa fazer regressão de vida passada. Basta ver o que nós estamos passando agora que a gente já sabe o que a gente foi.
Marisa coloca uma coisa que eu gosto muito. Essa é a melhor encarnação que nós temos. Nós estamos no nosso melhor momento. Daqui para frente a gente pode optar em subir mais, mas daqui para trás foi só a ribanceira. Foi só a ribanceira. Então, exatamente. Falando ainda para ver se aprende alguma coisa, né? Então, o fato é, nós temos que tomar consciência das nossas dores e optar em fazer diferente, porque o objetivo do espiritismo não é que a gente saiba sofrer com resignação, é também isso, mas mais do que isso é nos mostrar um caminho onde não vamos sofrer. É um caminho onde não vai ser mais doloroso. E que, na verdade, ele só vem nos mostrar de uma maneira lógica o caminho que foi dado por Cristo, porque ele é o caminho. O caminho não é o espiritismo, o caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E qual é o ensinamento dele? É o caminho do amor, o caminho da caridade. Mas podemos optar por esse caminho, mas o fato é que nós temos débitos que nós temos que ajustar com a lei. Isso é uma outra coisa importante. Às vezes as pessoas têm uma falsa ideia que o nosso débito é com alguém. Então, se eu então ajudei a crucificar Jesus, então pobre Jesus, tem que reencarnar comigo para eu resgatar o débito. Imagina que loucura! As pessoas vão seguir o seu processo evolutivo e o débito é com a lei. Você fazendo o bem para outro, você quita o débito que você fez, ainda que não seja pela mesma pessoa. Existem, claro, relações tão profundas e de reencarnações tão complexas que vêm se mutuamente agredindo, que aí precisa fazer o resgate com aquela pessoa naquele momento. Mas se essa pessoa toma a decisão de sair para um caminho evolutivo e vai adiante, ela não precisa voltar. Ela pode voltar por amor, como aliás nos ensina Chico lá em Alcione, né? Que vem para cá por amor e que não deu certo. Porque o caminho evolutivo é individual. Por mais que a pessoa ame, tá lá numa esfera superior, abra mão de estar lá aprendendo novas coisas para ajudar as pessoas que ama. Se a pessoa que você ama não está disposta no processo evolutivo, ela vai continuar sofrendo. E foi o aviso que o mentor de Alcione falou para ela. Muito cuidado, muitos que saem dessa esfera não conseguem regressar imediatamente, porque a matéria nos impõe dores que são complexas. A matéria nos impõe determinados mecanismos que nós não podemos fugir. Se a gente sai aqui, vamos todo mundo para uma churrascaria, comer bem e tal, não sei o que lá, por exemplo, quem come carne, né? Vai lá e tal. No dia seguinte você está com fome. A matéria nos impõe determinadas limitações que não importa o quanto você coma num dia, no dia seguinte você vai estar com fome. O que é pior, às vezes, de noite. Você sai da churrascaria dizendo que você nunca mais vai comer daquele jeito e de noite você tem fome. Porque é a matéria. A matéria nos impõe a necessidade de trabalhar para poder pagar a comida. A matéria nos impõe a necessidade de nos proteger, porque não dá para dormir ao relento. Então a matéria nos impõe determinadas coisas que já são parte do nosso resgate. Continuando. Dosimetria da pena. Eu gosto bastante dessa parte porque dosimetria da pena é quando um juiz, né, isso é uma expressão jurídica, quando você é condenado, vocês já viram, por exemplo, um Código Penal, você tem lá, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Como é que você vai saber qual é 6 ou 20? Né? Então, no caso concreto, de acordo com a sua atitude, como você faz, o juiz vai fazer a dosimetria dessa pena. Se vai ser 6, claro, existem regras no direito brasileiro, né, que é essa aqui que eu trago só como exemplo, né? Você vai partir da pena base e vai vendo os atenuantes, os agravantes, os casos de majoração de pena ou não. A mesma lógica que a gente utiliza no processo penal, também utiliza na espiritualidade. O que diz Kardec? A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Portanto, a mesma falta pode determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida.
Tanto que é muito comum, quando a gente ingressa nas fileiras espíritas, ao ler, por exemplo, Nosso Lar, ao ler as obras fantásticas nos trazidas pelas mãos, por André Luiz, que não chamava-se André Luiz, né? E por Chico, que chamava-se Chico, né? Ele trouxe, e às vezes você olha ali, você fala assim, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso comigo? Não. Aquilo ali é um exemplo. A gente pega um exemplo da obra, por exemplo, né, do Chico, e acha que se a gente... E aquilo ali é a regra para tudo. Não é assim que funciona. Quais foram as condições? Na justiça humana, existe, quando você analisa um crime, você vê se é uma ação, se ela é ilícita, se ela é típica, se ela é ilícita, se ela é prevista na norma, se ela é ilícita, se ela é culpável, se ela é punível. Existem situações que não são puníveis nem pela justiça humana, que é muito longe da justiça divina. O juiz considera humanamente... Existe possibilidade, no caso concreto, de exigir conduta adversa daquela pessoa? Então, às vezes, você tem um crime na justiça humana, que ele é uma ação típica, ilícita, culpável, mas não punível. Uma mãe, por exemplo, que está dando ré e, de repente, atropela e mata um filho, sem ver. Isso é uma ação não punível. Ela é uma ação típica, ilícita, culpável, porque é um crime de homicídio, mas é não punível, porque nada que o Estado pode fazer para aquela mãe é pior do que o que ela já fez para ela. Se na justiça humana, que é infinitamente longe da justiça divina, longe, não é pouco longe, é muito longe, porque a justiça, se a gente pegar, para entender um pouquinho de justiça divina, a recomendação é o Livro dos Espíritos, as leis trazidas, leis naturais, a última lei, lei de justiça, amor e caridade. Existe uma métrica dentro dessa lei trazida pelos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade é uma lei só. Para que você atenda essa lei de justiça, amor e caridade, eu tenho uma palestra só para ensinar, eu precisaria de 1 hora só para ensinar essa norma, você tem que praticar coisas que são atreladas à questão legal, então dentro daquilo que é igualdade, liberdade, fraternidade, mas existem outros conceitos de caridade, de benevolência, de indulgência, que nem sequer são considerados dentro da justiça humana. Só o primeiro aspecto da legislação é considerado, que é liberdade, igualdade e fraternidade. O aspecto divino da lei nem existe na legislação humana. E se na própria legislação humana isso é levado em consideração, imagina a divina. Então, se alguém comete um ilícito, então a pessoa fuma, então igual o André Luiz, ele é considerado um suicida. E aí a gente crava isso na pedra. Vocês acham que é assim que funciona a justiça divina? Não é. Essa pessoa aprendeu como? Qual foi a relação social que ela teve? O que você pode exigir de diferente dela? Ela teve oportunidade de conhecer isso? Ela teve oportunidade de conhecer. Quando ela conheceu, ela parou? Ela cometeu... Mas... Porque senão a gente fica... Mas quais foram os demais atos da vida dela? Porque a gente pega só um ato e acha que a gente vai punir por aquele ato. É um arcabouço de situações e não há que se falar em punição. Esse é o primeiro ponto. Já começa a diferença ali. Não é uma punição. É um ajuste com a norma. É completamente diferente. A dor, ela não é uma punição. A dor é um convite de regressar. A dor é um convite de regresso à lei. Lembra do exemplo de comer demais? Que eu falei? Então, quando eu já falei várias vezes, falei na semana passada, a gente come demais, sente dor. Sente dor, bebe demais, sente dor. Não dorme direito, sente dor. Porque é o corpo, a lei física, fazendo com que a gente regresse à norma, à postura correta. Toda vez que a gente extrapola, a gente sente dor. E a dor moral é a mesma da física. É a mesma lei, não existe diferença. A lei é a mesma, é a lei universal. A lei que impera na física, impera na moral. Então, porque senão porque é o universo, é criado por Deus, é uma coisa só. Ele tem um aspecto físico e um aspecto moral, um aspecto espiritual. Então, mas é uma coisa só. Então vejam, tudo isso é considerado. Por isso que muitas vezes a gente, de uma maneira pueril, nos
julga o próximo, mas às vezes a gente é muito severo para conosco quando a própria espiritualidade não faz. A gente vai levar questões de agravante, de atenuante, de situações, se pode exigir ou se não pode exigir determinadas situações, como que essa pessoa cometeu, porque a lei divina ela é aplicada com misericórdia, com amor. Tranquilo? Não é uma coisa legal? É muito diferente. Limite temporal da pena. Se eu cometi um ato, quanto tempo... Não é a pergunta que a gente quer fazer, né? Quanto tempo eu vou ficar sofrendo por isso? Vocês já se perguntaram? Uma encarnação? 10 encarnações? Meia encarnação? 10 dias? Quanto tempo eu fico sofrendo? Olha como Kardec foi genial. Porque, na realidade, dependendo da escola religiosa que você siga, já falamos sobre isso, né? Se você cometeu mais maldade do que bondade, você vai sofrer para sempre do inferno, não é isso? Cara, olha só, nem na justiça humana a gente põe alguém, via de regra, na maioria dos países civilizados, põe alguém para sofrer para sempre. Por que a justiça divina vai botar alguém no inferno para sempre? Que Deus é esse? E mesmo que a justiça humana, vamos dizer que você viveu 100 anos, no mínimo é justo que você sofra por 100 anos no inferno. Depois você tem pelo menos uma chance, né? Não, vai sofrer para sempre. Não faz sentido. E o que diz Kardec? Quanto tempo a gente vai sofrer? Olha que legal a resposta. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Então, e ele continua, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Então, olha só, você fez isso nessa encarnação, agora você vai ficar sofrendo por 13 encarnações. Até porque, senhores, a gente tem uma mania de tempo. Não sei se a gente tem uma mania de tempo, e eu sou píssico com calendário. Quem me conhece sabe que eu sou píssico com calendário, né? Porque o calendário é uma criação mental, como o tempo. O tempo é uma criação mental. O tempo, aliás, alguns físicos acham que nem existe. Tem ou não? Você consegue medir a profundidade, você consegue medir a altura, você consegue medir o volume, mas me dá 3 segundos. Como é que você pode dar 3 segundos para alguém? 3 segundos da onde? Em relação ao quê? Ao tempo da Terra ou de Júpiter? Que tempo é esse, senhores? A gente fica atrelado a um tempo como se o tempo existisse. Eu sei que parece meio louco, né? Mas eu vou deixar mais louco ainda, só para deixar a cabeça de vocês. Se imagine que você... Olha como Einstein foi genial. Imagine uma estrela que está a 5.000 anos-luz da Terra. Isso significa que ela está numa distância... Olha que coisa louca, como é que eu posso medir o tempo em distância? Né? Ele está numa distância de 5.000 anos andando na velocidade da luz. Legal? Sim ou não? Agora, se você pegar um transporte que vá na velocidade da luz até essa estrela, você vai demorar uns 3.700 anos-luz para chegar. Como assim, aí? Você não falou que era 5? Pois é, porque o tempo ele não é algo estático. Isso é a teoria da relatividade geral. O tempo é relativo. Então, quando a gente fica atrelado ao tempo, quanto tempo eu vou sofrer? Que tempo? Que tempo da onde? A gente está falando de uma outra esfera, da espiritualidade. Vocês estão pensando numa matéria, na vida na Terra, na encarnação na Terra, que o dia tem 23 horas, 59 minutos e tantos segundos, sei lá. Que o ano tem 365 dias, 6 horas e 48 minutos. Que ano é esse? Ano do quê? Ah, ano é uma volta na Terra. Ano de Jesus? Ano de Deus? Ano da onde? Esse é o ano da Terra. É o que nós convencionamos chamar de... Eu quero deixar a cabeça de vocês para vocês ficarem loucos igual a mim com o tempo, né? Então, senhores. Porque quando você está na velocidade da luz, o tempo dilata, o espaço-tempo dilata e você chega antes do que aquela distância que você mediu. Não é louco? Sim ou não? É bem louco. Pois é.
Mas o fato é que, por isso que a gente tem que entender, quando a gente fica atrelado à nossa matéria. Aqui o que você faz uma pergunta para a espiritualidade, espera uma resposta na nossa matéria, no nosso tempo. Não dá para... Então veja, a duração do castigo depende da melhoria do espírito. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então isso pode demorar 10 dias e pode demorar 10 encarnações. Você pode sofrer por 10 dias ou você pode sofrer por 10 encarnações, se a gente colocar o nosso tempo, sim ou não? Porque só vai parar de sofrer quando tiver um melhoramento sério, efetivo, sincero e de volta ao bem. Legal ou não? Então veja como é interessante. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação, olha o que diz Kardec, uma condenação por tempo pré-determinado teria duplo inconveniente de continuar o martírio. Duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda pertencesse do mal. Ou seja, então eu falei assim, ó, não, eu fui lá e prejudiquei o Marcelo. Então agora eu vou ser condenado nessa encarnação. Mas eu nunca ajudei ninguém, nem recuperei com o Marcelo. Cumpri a minha penitência daquela encarnação, tô livre. Isso é justiça? Isso não é justiça. A justiça vai acontecer quando? Quando eu recuperar aquilo que eu fiz com o Marcelo. Essa é a verdadeira justiça. Então não há um tempo de sofrimento. O tempo, o limite temporal é o retorno do bem. Quando eu posso retornar no bem no dia seguinte, eu fiz uma coisa errada com o Marcelo, no dia seguinte eu volto e vou no bem. Ele vai ficar bravo comigo e tal, não sei o que lá, mas tudo bem. Mas a gente resgatou rápido. Por isso que Jesus disse, cara, antes de você deixar a tua oferta no templo aqui, reconcilia-se com o teu inimigo, quando está no caminho com ele, porque depois é pior. Esse é o tempo. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal quando ele existe. E deixa de punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá a intensidade à medida que ele decresça. Então, numa falta, então isso é importante a gente ter em mente, porque a gente vai, não, eu vim aqui nessa encarnação para sofrer. Mas por quanto tempo? A escolha é sua. Mais uma vez, o Espiritismo nos dá a responsabilidade. A gente vai sofrer pelo tempo que a gente quiser. A hora que nós regressarmos ao bem, acabou. Para o sofrimento, cessa. E na medida que nós caminhamos para o bem, o sofrimento diminui. É claro que muitas vezes a gente não percebe naquele instante, porque é um processo. E ele continua. Artigo 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse, sempre, e para ele, a pena seria eterna. O problema, isso é uma suposição dele, né? Então, o espírito que opta em não vou melhorar, nunca. Então a pena seria eterna. Mas como não há possibilidade de uma pena eterna, por quê? Porque há mecanismos da mediunidade que fazem com que favoreça o progresso, mesmo daquele que não queira muito naquele momento progredir. Há mecanismos. E o grande mecanismo nós falamos na semana passada. Chega uma hora que o espírito dá conta que o mal não vai vencer. O mal não tem chance, porque ele é muito pequeno frente ao bem. Ele pode não ser pequeno na Terra, mas nós já falamos sobre o WhatsApp celestial de Jesus, sim ou não? Uma semana passada, Jesus manda um WhatsApp para os companheiros dele, que são tudo lá espírito crístico, e fala assim, faz uma oração, porque aqui tem 3 bilhões de espíritos que acham que o mal vai vencer, e não vai.
E tem 200 bilhões de planetas só na Via Láctea. E 200 bilhões de espíritos crísticos nesse WhatsApp celestial, só mandando mensagem. Vai dar certo, Jesus, confia, tamo junto. Tum, 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 tum. Não tem chance. É um mecanismo que a mediunidade vai atuar para que aquele espírito desperte. Existem outros. Alguns chamam-se mãe. Né? Mãe é o mecanismo melhor que tem. O espírito está lá tocando horror, não sei o que, papapá. Quantas histórias. Ele está lá tocando horror, chega na reunião mediúnica, vocês estão pensando o quê? Que eu vou melhorar o quê? Aí chega, filho. Aí ele dá aquele despertar, arrepia todo, começa a chorar. O que estava acabando de falar. Porque sempre, não importa quem você seja, sempre tem alguém que te ama. Para estarmos encarnados, alguém passou um cheque, calção da nossa encarnação. Alguém que nos ama muito, porque ele deu o nome dele para passar esse cheque, calção. Que a gente pode chamar de espírito protetor, a gente pode chamar de mentor espiritual, de anjo da guarda, e pelo menos um. Quando não há uma pleiade de pessoas, de irmãos, de queridos, pessoas que já estão do outro lado, querendo o nosso progresso. E a hora que a gente se depara com essas... Não tem como. Pessoas que nos amam de verdade. Não tem como. Então o mal, ele tem mecanismos muito frágeis. Muito frágeis para dar certo. Uma hora é um despertar. Então não vai ter como existir, porque o progresso é inerente. A gente é quase que forçado. Claro que a escolha vai ser sempre do espírito, mas ele vai escolher. Porque ele é levado a isso. E ele é levado por quê? Porque quando a gente se sente amado, não tem como voltar mais atrás. Não tem como. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. É o que continua. Então, como ele é inferior, ele acha que ele vai sofrer para sempre, porque ele acredita nisso. E o que nós acreditamos, nós materializamos. Isso é um grande ponto. Então, se eu vou continuar sofrendo, vou fazer os outros sofrer. E aí você fica naquele ciclo vicioso, até um despertar. Agora, qual é o caminho? Por que é o complexo que a gente parece que dura muito para você recuperar as faltas, pelo menos as graves? Porque é um processo. Não é simplesmente eu fui lá, porque muitas pessoas acham assim, né? Que fez uma coisa muito ruim pro Marcelo, e eu fiz uma coisa ruim, vou lá, peço desculpa para ele e tá resolvido. Agora eu tô aqui, já pedi desculpa para você, você tá querendo o quê? Como assim? Não é assim que funciona. Uma vez que você fez um mal, há um processo para que você recupere. E esse processo tem um caminho que começa primeiro com eu reconhecer. Eu reconhecer que estava errado, que eu estava equivocado. Depois eu falo, puxa vida, realmente, eu sempre achei que eu estava fazendo aquilo, era certo. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes você não... Sabe de uma coisa? Agora eu vou lá falar umas verdades pro Marcelo. Vou lá agora falar. Não é assim que a gente age ainda achando que tá falando. E aí depois no dia seguinte a gente fala, sabe o que eu não sei se era tão verdade aquilo, não deu uma coisa ruim, né? E aí você tem que se arrepender. Não é só reconhecer que errou, é se arrepender. E o arrependimento sincero. E aí você fala, putz, eu tô errado mesmo e tal, não sei o que, parari, parará. Então... E aí eu vou lá, vou ter que falar com o Marcelo. Desculpa aí, cara, e tal, não sei o que lá, o que eu posso fazer para te recuperar? Só que às vezes são coisas graves. São coisas graves, porque o processo é longo. E aí eu vou ter que passar por um caminho de expiação para que eu aprenda aquela dor. Para que eu aprenda a não fazer. Quanto dói sofrer. Porque quando a gente bate, a gente não sente. Agora, quando a gente apanha, a gente tem uma noção do quanto dói. Por isso a expiação. A expiação, que é esse momento de dor, ela serve para nos mostrar quanto dói para a gente não fazer para o outro de novo. Esse é o ponto. Mas não basta.
Aí muitas vezes a expiação vem com a prova, né? Para você expiou e prova que você não vai mais fazer, realmente eu aprendi. E aí depois eu tenho que reparar o mal. Olha que caminho longo. Então eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, eu fui sócio do Marcelo lá e tal, numa outra encarnação. Aí tá um lado, eu falei, sabe de uma coisa? Esse Marcelo não sabe fazer. Eu vou lá e engano o Marcelo, faço alguma coisa, roubo dele aquela sociedade e tal, não sei o que lá. Tá? E aí, por conta disso, o Marcelo fica muito desesperado, não tem como sustentar a família, pararia, suicida-se ou passa por um problema sério, fica doente, qualquer coisa assim. Olha o mal que eu causei pela minha ganância. Qual é o caminho de reparação? Não, na próxima vida, o Marcelo tem que te roubar. Isso não é justiça divina. Isso é olho por olho, dente por dente espiritual. Não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. Qual é o caminho para a reparação? Então, por exemplo, isso é um exemplo, né? Um exemplo fictício. Então eu venho, monto lá uma empresa, sou próspero na minha empresa, parari, tô lá, papapá. Tô tranquilo. Marcelo nem existe ainda. Aí tô lá, de repente, não precisa vir alguém me roubar. Eu posso perder por uma catástrofe. Pode vir uma enchente, um furacão, eu perco tudo. Aí eu tenho aquele sentimento, aquela dor de perder. A mesma dor que eu fiz com ele. Mas isso é punição divina? Não, isso é para eu aprender o quanto dói causar esse tipo de mal a alguém. Para que eu nunca mais faça. Eu sou colocado na condição de vítima para que eu sinta aquela dor. Aliás, Aristóteles tem uma frase fantástica. Sabe qual é a dor mais doída que um ser humano pode sentir? A sua própria dor. Porque ele não pode decidir a dos outros. É isso. Então você tem que sentir aquela dor para ver o quanto dói. Mas aí, beleza, eu passo por aquele momento depressivo e tal, de perda. Mas fala, não vou desistir. Vou lá, construo de novo, parará, trabalho, reconstruo aquela empresa, fico rico, milionário e tal, não sei o que lá. Marcelo vem como meu filho. Aí, ele vem como meu filho e tal, não sei o que. Quando o Marcelo nasce e tal, eu morro, tenho um ataque cardíaco e morro. Aí todo mundo olha pro Marcelo e fala assim, Marcelo é sortudo, hein? Nasceu filho de rico, herdou tudo de uma vez. Mal sabe que eu estou devolvendo para ele. Eu estou devolvendo. Então eu passei pela expiação, passei pela prova e agora eu estou passando pela reparação. Eu só estou devolvendo para ele o mal que eu causei. Esse é um caminho. E um caminho que demorou uma encarnação. Às vezes vai durar 2. Às vezes vai demorar 3. Mas tem um atalho. Sabia que tem um atalho para esse caminho? Vou ensinar para vocês. Acho que vocês já sabem que teve um cara uns 2000 anos atrás que veio contar esse atalho para vocês. O atalho é o amor, senhores. Aquele que labuta na caridade, como diz Emmanuel, tem suas provas suspensas pela eternidade. Então, se você decide parar dentro de viver só aquele mundinho de arrepender-se, reparar, não sei o quê, e passa a fazer isso, e ainda pratica a caridade, o amor ao próximo, a benevolência, mas nos conceitos do conceito espírita de caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que não é espírita, porque esse é o conceito de Jesus. Kardec pergunta, manda um WhatsApp, mais ou menos, estou traduzindo o Livro dos Espíritos para a linguagem moderna. Manda um WhatsApp para Jesus e me conta como que Jesus entendia a caridade. E essa é a resposta que veio. Então Kardec não queria saber a minha opinião, a sua opinião, a opinião de algum espírito lá. Pergunta para Jesus como que ele entendia a caridade. E aí vem essa resposta. Então se você pratica esse nível de caridade, você está labutando no bem. Está atenuando, fazendo um atalho. Por isso que você vai sofrer por quanto tempo? Por quanto tempo você quiser. Você pode para resgatar, porque o resgate você vai ter que fazer de qualquer jeito. Mas você pode fazer assim, não, então vou fazer um a mais. Aliás, me lembro da história de Chico, né? Chico, Emmanuel chega para Chico e fala, olha, o negócio é o seguinte, nós temos uma missão aqui, nós vamos escrever 30 livros. 30 livros, você tem que escrever 30 livros. Eu, beleza. Tá, escreveu, publicou os 30 livros. Ele falou, beleza. Tem mais alguma coisa? Eu falei, não, a missão era 30. Não, quero mais, tá, deixa comigo. Volta Emmanuel e fala assim, olha, você tem uma outra missão,
você vai escrever 100 livros. 100 livros, né? Mais 70. Então, completando 100, você tem umas coisas ainda para resgatar. Ele, beleza, estamos juntos. Terminou os 100 livros, o Chico falou, olha... E não pensa que a vida era fácil do Chico, não. Ele trabalhava o dia inteiro, psicografava à noite, sangrava o olho de tanto psicografar. Era uma vida dura, à noite, tá? Com problema na vista, um monte de coisa. Dormindo pouco, atendendo, além de psicografar, atendendo os pobres, os necessitados, ajudando. Não ganhou nada com os livros. Aí chegou, falou assim, olha, não, eu quero continuar. Falei assim, olha, então pera um pouquinho. Não é assim, a tua missão era 30. Deixa eu ver lá. Aí ele vai, volta, fala assim, olha, para resgatar tudo, ele fez o levantamento aqui, ó, 300 tá garantido. Deixa comigo. E hoje já tem 470 livros que encontraram, alguns ainda estão encontrando nas editoras, que ele psicografou. A partir do 300, foi só mérito. Ele não tinha mais nada para resgatar. Isso era o Chico, imagina o Ayrton. Então, assim, a gente acha que vai resgatar tudo, mas a gente tem que começar. A gente pode fazer essa opção de fazer o resgate que tem que fazer, em paralelo, fazer o caminho da caridade. É fácil? Não é, porque é uma abnegação, é um sacrifício, muitas vezes, de cada um de nós. Mas isso é o que conta. Essa é a diferença. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais tempo. Então, o arrependimento. Então, quanto tempo a gente vai sofrer? Olha como Kardec coloca bem bate-pronto. Mais tempo que a gente demora para assumir que a gente errou, mais tempo a gente... Por quê? Isso porque ainda fica toda aquela... Isso a gente está falando só da situação individual. Mas o mal que eu causei ao próximo, quanto tempo demora para diluir na mente do próximo? Aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação, é algo que a gente vai criando sinergias com o mal. Então, enquanto a gente não se arrepender, a gente vai ter que passar por esse processo e vai ficar sofrendo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, tudo o que a gente passa vai passar até que desapareçam todos os vestígios do mal. Dá um medinho, não dá? Mas existe a misericórdia divina. A gente não está resgatando tudo de uma vez. Não daria, a gente não aguentaria. Isso é parcelado. Vocês não negociam com Jesus? Vocês estão perdendo tempo, galera. Eu negocio direto. Eu sei que já veio parcelado em 10 vezes. Mas às vezes o negócio está tão duro que cara, parcela em mais 10. Eu tenho um monte de encarnação ainda pela frente. Não dá pra parcelar mais um pouco, fazer um refis e tal, não sei o que lá. E é feito às vezes. Às vezes não. Mas às vezes é feito. Vocês têm que negociar. Vocês têm que falar, beleza, vamos fazer o seguinte, está muito dolorido. Você faz uma moratória para mim, suspende por 1 ano, para eu recuperar o fôlego. Eu prometo que vou fazer todas as palestras que a Marisa falar, sem exceção. Se ela falar, eu vou fazer nesse 1 ano, e daqui a 1 ano a gente renegocia a dívida. Vocês não fazem isso, senhor? Tem que fazer. Só que tem que fazer a tua parte. Porque sem fazer a nossa parte não vai dar. Porque senão... É o que Jesus falou. Será cobrado a cada centil. Ninguém vai para o céu sem pagar o último centil. E aí, a gente tem que ir negociando com o tempo, né? E a reparação? Olha lá. Kardec nos diz sobre a reparação. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem lhe se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, acha-se numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal que lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria fazer
e foi descurado. Cumprindo os deveres, desprezados. As missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos. Ou seja, Kardec vem nos mostrar que são duas faces da mesma moeda. E quando a gente pega, eu acho tão fantástico quando a gente lê aquele livro Paulo e Estevão. O Paulo de Tarso, ainda Saulo, ele comete uma série de atrocidades. Quem não leu, leia esse livro. Esse livro é conditio sine qua non para que você ame o Espiritismo. Você pode gostar do Espiritismo, mas depois que você lê Paulo e Estevão, você vai amar o Espiritismo e o cristianismo por consequência. Saulo de Tarso comete diversos equívocos, tentando fazer o bem. Vamos deixar claro, porque Saulo não faz isso. Ele acreditava que aquilo era o bem, mas ele estava equivocado. Quantas vezes a gente não age no mal achando que estava fazendo o bem? Né? Ele aprendeu daquele jeito. Jesus, para os judeus, cometia um crime grave, porque porque o Estado e a religião, ele estava atrelado. Aquele que falava em nome da religião, falava em nome do Estado. É como se eu chegasse aqui e começasse a falar em nome do Biden. O que o governo americano ia falar? Ou esse cara é maluco, e aí me internar num hospício, ou esse cara tem que ser preso, porque ele está falando em nome de um governo que ele não representa. Esse é o crime que Jesus cometia. Esse é o crime que os falsos profetas cometiam, falar em nome do Estado. Porque só eles tinham o direito de falar em nome do Estado. Aqueles que eram representantes do Estado, o Sinédrio e todos aqueles caras lá. Então Paulo achava que estava fazendo certo, porque ele aprendeu daquele jeito. Punir os cristãos estavam desvirtuados. Imagina, falando que Jesus era Deus vivo, reencarnado, o Messias, tá maluco? Vamos apedrejar ele. Pronto. Era assim. Ele achava que estava certo, porque eles estavam desvirtuando a religião pura e sagrada que foi trazida em nome de Deus. Essa era a ideia. Quando ele cai em si, naquela transformação em Damasco, a primeira coisa que ele faz, ele começa a perceber, e pode pegar, você pode fazer uma linha igualzinho o Kardec fez aqui. Para cada equívoco que ele cometeu, tem um ato bom. Tem um sofrimento. Então, se ele apedrejou, ele é apedrejado um monte de vezes. Mas não morre para continuar sendo apedrejado. Se ele te viveu uma vida de luxo, ele vive do fruto do seu trabalho de tecelão e muitas vezes da doação dos outros. Se ele pregou equivocadamente, ele passa a pregar de maneira correta. Se ele agiu e humilhou as pessoas, ele tem que pedir perdão para os filhos daquele que ele mandou matar. Para cada ato que Paulo fez, por isso que ele resgata. É por isso que ele resgata. E depois ele vem. E qual foi a pior coisa que ele fez? Matar os cristãos, lógico, mas não é matar os cristãos, é tentar matar o cristianismo. E qual foi o melhor ato que ele fez? Trazer os cristianismos para nós, porque se não fosse Paulo de Tarso, quem não é judeu aqui, não ia aprender o cristianismo. Olha que é isso. Essa é a justiça divina aplicada na prática. Então, se você quer ver o Código Penal da vida futura na prática, leia Paulo e Estevão. Veja o que acontece com Paulo. E mais ainda, ele é colocado para ser assistido como mentor espiritual, o cara que ele mandou matar. Para mostrar que o cristianismo é um resgate pelo amor e não pelo ódio. É isso. Esse é o Código Penal da vida futura. Aonde que nós vamos cumprir a pena? Legal, Kardec vem nos explicar. O cumprimento da pena. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam.
ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados, moral e fisicamente. Então, aonde que a gente vai cumprir a pena? No nosso estágio probatório na Terra. Essa é a nossa escola, mas também a nossa prisão. Estamos presos. Ah, por que a gente não vai para Júpiter? Eu estive em Júpiter agora, na semana passada, Júpiter, Flórida. Tá? Mas por que a gente não vai para o mundo Júpiter? Né? Porque a gente não vibra nesse padrão. Não consegue. Não tem como. Você pode até ir, eventualmente, fisicamente. Tem agora a expedição que saiu, né, para explorar a Europa. A Europa é uma das luas, 50 e tantas luas de Júpiter, né? E está lá tentando ver, porque a Europa tem um oceano, né? Então há a possibilidade de ter uma vida biológica semelhante à nossa. Mas o fato é, a gente vai chegar lá e não vai ver nada. Porque a gente não está naquele padrão. E a gente vai ter que ficar aqui até que a gente possa ir galgando e... não, vai ver alguma coisa, né? Vai ver a matéria que a gente enxerga, né? Vai ver a matéria que a gente enxerga. Mas não vai ver aquilo que é descrito, por exemplo, por Kardec na Revista Espírita, como a casa de Mozart, não sei o que lá, papapá, e tudo mais. Para quem não conhece, leiam a Revista Espírita que conta sobre Júpiter. Cartas de uma morte. Eu não sei se é exatamente Júpiter que ela vai, né? Para mim não fica muito claro lá, mas ela vai. Vai para um mundo ele começa a descrever e tudo mais. Fala assim, nossa, eu queria vir, né? Parece uma visão para quem Avatar, quem foi lá no filme Avatar, ela vai descrevendo aquilo ali, né? Não o Avatar, né? Vai descrevendo aquele mundo como uma coisa diferente. Progressão de regime. Olha que legal. A gente vai progredindo a pena e vai... Na verdade, você ser mulher já é uma vantagem. Você pode ver que os homens estão tudo no umbral, as mulheres estão, pelo menos, no nosso lar. Vocês podem ver que já tem vantagem. Então, por quê? Umbral e missão. Ou não. Ou não. Não? Chico disse que Deus deu um pedacinho do seu amor às mulheres para que elas possam exercer a maternidade. Já tem uma vantagem biológica, né? Porque nasce aquela prole e, por uma razão qualquer, você passa a amar aquele bicho careca sem dente. Eu sou careca e tenho dente e você não me ama daquele jeito, né? Imagine um careca sem dente, analfabeto, né? E você ama, não é isso? Então, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim o momento em que sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito de sua jactância, basófia ou vaidade, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestem os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Kardec quebra aqui aquela crisálida de que Deus criou Lúcifer, Deus criou o mal. Deus não criou o mal, senhores. Não tem como. Imagine que coisa doida. Aliás, Kardec fala muito sobre isso, né? Antes de chegar aqui nessa parte no céu e inferno. Não há como. Como é que Deus pode criar o mal? E a gente tem essa crisálida, um anjo caído. Como é que a gente pode ter um anjo caído? Se ele era um anjo, ele chegou no progresso evolutivo, ele não vai voltar. Ele não tem para quê. Mas ele se revoltou com Deus. Revoltou por quê? Essas coisas que ficaram e foram importantes num processo evolutivo, nós temos que quebrar isso na nossa mente. Nós temos que quebrar e reconstruir de uma outra maneira. De que aquele que está no mal, ele está no mal por opção. Mas um dia ele vai se tocar, porque dói tanto, que ele vai levantar e vai sair. Não vai ter como. Você já pensou? Porque uma coisa é você fazer o mal,
Mas você já pensou na dor que é você ver todos os espíritos que você ama e que fizeram de tudo para você continuar junto, eles continuando na Terra e você sendo exilado para outro planeta? Você já imaginou o que é a dor dessa separação? Se vocês não sabem qual é essa dor, leiam A Caminho da Luz. Emmanuel explica essa dor quando Jesus recebe os exilados de Capela e fala com eles, prometendo que ia receber a todos e ia contribuir com todos no progresso evolutivo deles. Porque senão a gente pensa que o exilado de Capela é uma punição e tá, vai lá pra terra, não sei o que. Não. Você já pensou o que é a dor dessa separação? E esses espíritos que estavam acostumados em ter dentista, McDonald's de 24 horas, Walmart, não sei o que lá, vão lá pro mundo primitivo em mudança para provas de expiação. Não vai ter nada disso, mas isso é a parte fácil. Vocês acham que ser privado de casa, disso, de aquilo, parari é a parte difícil? A parte difícil é ser privado das pessoas que você ama e que fizeram de tudo para que você continuasse aqui. Essa é a parte dura. Essa vai ser a parte dolorida. E essa dor, muitas vezes, é que vai fazer esse espírito progredir e acelerar. Vai cair a ficha. Ele teve todas as oportunidades e não... Somos frutos das nossas escolhas e a influência espiritual. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, guia, que por eles vela, espreia-lhes os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Eu costumo brincar que falo que ninguém é tão ruim que não sirva ao menos de mau exemplo, né? Então, eles servem para alguma coisa. Mas ninguém, você pode pensar na pior pessoa que já habitou. Eu consigo imaginar algumas piores pessoas, né? Difícil dosar o mal também, né? Mesmo essa pessoa é amada por Deus. Mesmo essa pessoa tem um guia espiritual, que às vezes ele não ouve. Mesmo essa pessoa, no menor arrependimento que tiver, vai ser instigado a fazer o bem. Então veja. Então, contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O nosso processo evolutivo é um caminho solitário, embora coletivo. Embora estejamos com pessoas que nos amam, mas ninguém vai conseguir evoluir pelo próximo. E aquele que não evoluir terá que fazer sozinho. Esta é a mensagem que Paulo de Tarso dá claramente a Marcos quando ele abandona a pregação lá no início. Você pode ir, mas não se esqueça que o caminho nas fileiras do bem é um caminho que a gente pode fazer junto. Aquele que quiser optar em sair, vai fazer sozinho. Vai ter que chegar no monte sozinho, por conta própria. E ele teve que fazer. E ele fez. A maravilha que é o Evangelho de Marcos, né? João Marcos, que depois aceita, muda, faz o que lá, reconhece, vai cuidar, escreve, que não é o Evangelho dele. Para quem não sabe, aquilo ali é o Evangelho de Pedro. Pedro contando para ele, e João Marcos anotando tudo que o Pedro falava. Por isso que é uma coisa louca. O Pedro já era um cara assim, né? Vamos fazer, vamos acontecer, não sei o que lá, papapá, cuidar de todo mundo. João Marcos também passa a ser desse jeito. Então, o Evangelho de Marcos parece que Jesus era o misto do Batman com o The Flash e o Superman, né? Porque ele tá num lugar, depois ele cura um outro, depois ele faz não sei o que lá. Você fala, caraca, que Jesus louco é esse, né? Muito louco, faz um monte de coisa. É um Superman, né? Que era o Pedro contando o que estava acontecendo. Responsabilidade plena sobre nossos atos. Uma coisa que Kardec bate muito para que a gente possa compreender. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem.
quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então vejam, isso é muito importante. Não temos que ter responsabilidade pelos nossos atos. Né? É o que o Darth Vader falou pro filho, pro Luke, ele que estava lá. Tenha responsabilidade pelos seus atos. Não vá para o lado negro da força. Né? Darth Vader. Vocês não, né? E o que o mestre Yoda falou, grande poder, grande responsabilidade traz. Nada como ser nerd, né? Ser nerd é legal. Então, é uma lição. É isso aí. É o que Kardec quis dizer. Nós temos responsabilidade plena sobre os nossos atos. Penas comuns. Agora é rapidinho. Quais são as penas comuns? Desprendimento da matéria. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir-se pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar da outra vida, na consequente perturbação que pode dilacerar-se por meses e anos. Naquele que, ao contrário, tem pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. É o que a Marisa fala, né? Se pelo menos a gente não aprender muita coisa com o espiritismo, a gente vai aprender a desencarnar nessa encarnação. Vai ser Você já pensou que a gente vai ter a primeira oportunidade de desencarnar sendo espírita? Já pensaram nisso? E de saber que existe um mundo espiritual a nos esperar, que existem pessoas que nos amam, que estão lá aguardando a nossa chegada, ansiosos, para que possamos pôr em luta o nosso trabalho. Então olha que legal. Aqui no centro, quando a gente está vindo, a gente já está fazendo network, lá, entrando lá no Facebook espiritual. Ah, aquele Ayrton, né, que morreu, aquele carequinha de vez em quando falava umas coisas, legal, né? Vamos receber ele, que ele morreu, né? A gente já vai saber, olha, morri, dei conta, caramba, vamos lá pro centro. A gente já vai ter esse despertar. Porque aquele que está atrelado à matéria, no mal e tal, a primeira punição é ficar sofrendo. Preso ao corpo físico, preso à casa, preso aos bens que construiu, como se fosse levar alguma coisa daqui. E estão lá por 200 anos, às vezes. Às vezes não mais no corpo físico, preso ao corpo físico, às vezes preso efetivamente ao corpo físico, como nos ensina André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, né? Que ele vai lá e as pessoas estão lá sofrendo com aquele cadáver putrificando e o espírito sentindo aquelas dores e sentindo aquela angústia. Mas às vezes preso àquilo que você acha que é seu. Que a gente não despertou, que a gente não vai levar. Quanto disso? Essa é a primeira oportunidade. E é a primeira punição, o desprendimento da matéria demorado. O apego. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o de acreditar-se ainda vivos, ao que diz Kardec. Podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Ficam atrelados nas reuniões mediúnicas. Quantos companheiros vêm aqui ainda atrelados a esse corpo físico que era uma morada temporária porque não foi ensinado a eles? Ou porque eles não tiveram consciência, ou porque estão presos na matéria, ou porque estão presos no mal, ou às vezes nem é no mal. Só estão presos, só são ignorantes. Só são ignorantes. Agora, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Kardec vai dizendo que aquilo mentalmente continua acontecendo. E ele vai vendo mentalmente todos os atos criminosos que ele fez sem cessar. Olha como é duro isso.
Kardec coloca como isso é meramente ilustrativo. É que acontece com frequência para esses espíritos. Espíritos amergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria oposição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entrever um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos, geralmente, passam com uma intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Nessa situação, perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga calma para entrever a possibilidade de por eles mesmos pôr um termo à sua situação. Eu sempre fico pensando os opositores do Chico, que eles dizem que o Chico inventava, né, que o André Luiz inventava o umbral, que isso não está na obra de Kardec e tal. Assim, pô, se ele não está no artigo 25 do Código Penal da Vida Futura, eu não sei onde está. Kardec deixa claro isso aqui. Por isso que quando eu falo, quando eu falo, eu tenho medo do umbral. Você tem medo do umbral porque você já está nele. Se você fica pensando nisso, você está atrelado porque você está nele. Esse umbral está dentro de você. Existem pessoas que passam o dia inteiro trabalhando com sono para voltar rápido à noite e correndo para o umbral. Lá onde encontram os amigos, fazem festas e tal, não sei o que lá. E desencarna, vai para onde? Continua com os amigos, continua com aqueles lá. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezavam. Olha a punição do orgulhoso. O hipócrita vê desnudados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, devasso, cínico, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro, o esbanjamento inevitável do seu tesouro. Fica lá, você fica lá, avarento, né? Fica lá e tal, e vê a família dando e tal, dinheiro, e queimando, comprando Ferrari, não sei o quê, né? Enquanto o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena. Sem nem a sede nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos lhes estenderão as suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Olha a punição para quem... Não que a gente seja, só, né? Kardec põe genericamente para quem é orgulhoso, hipócrita, sátiro, avaro ou egoísta. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está em repará-las, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Por isso que Jesus falou a frase que eu já falei: reconcilia-te com teu inimigo quando está no caminho com ele, porque depois vai ficar pior. O caminho é mais doloroso. E se a gente opta ainda pela caridade, a gente faz um atalho nesse sofrimento como um todo. Reencarnação. A reencarnação é um presente de Deus. Muitas vezes, eu não pedi para nascer. Não é assim que quando fala, eu não pedi para nascer, né? A reencarnação é uma dádiva. Mesmo que nossos pais não tenham sido, eventualmente, o pai presente ou a mãe presente, ele nos deu o maior presente, que é a oportunidade reencarnatória. A reencarnação é a oportunidade de reparação, é a oportunidade de caminhar no bem, é a oportunidade de fazer diferente a partir de agora. E aí Kardec vem nos alertar. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia,
Devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Aliás, Emmanuel tem essa frase que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte: fica tranquilo, porque lá em Fonte Viva, fica mais ou menos, né, que eu estou traduzindo Emmanuel, né, nunca falo do ipsis literis, fica tranquilo, porque todo sofrimento posto em você, ele foi colocado com a certeza de que você pode vencer. Porque se você pudesse falhar, teria parcelado para a próxima encarnação. Por isso que eu às vezes me sinto culpado quando eu peço refinanciamento. Mas passa esse sentimento de culpa rapidinho quando acontece o refinanciamento. Né? Quando aconteceu, dá um alívio, não dá? Parar de sofrer é uma escolha. Subordinadas ao arrependimento e à reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigo e remédio, auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com os meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Legal? Que comparação, né? Que comparação feliz que Kardec nos faz aqui. Então, sofrer é uma escolha. A doença está ali, estamos sendo medicados, mas a gente pode, não sei quantas vezes a gente opta em não seguir os preceitos médicos. E a gente vai agravando a doença. Mas a gente pode fazer aquela dieta certinha, comer aquela sopinha e tal, não sei o que lá, e caminhar. É uma escolha. Nós temos a escolha. E o caminho para o bem e a felicidade é o processo reencarnatório. É o que nos diz Kardec. Kardec nos vem colocar claramente que nós temos na reencarnação uma opção de seguir no bem. Podemos não seguir. Podemos ficar chateados, podemos nos acomodar, podemos estar tranquilos, mas é uma opção. A justiça divina, ela é uma oportunidade de progresso. Então toda dor, todo sofrimento, tudo que nos foi exposto, somos expostos, essa é uma oportunidade de crescimento. E a gente olha o mal, olha a dor como uma pena, um castigo, né? Você vê como é um momento que Kardec nos chama a ressignificação de conceitos. Quando nós... É difícil, porque quando dói, dói. E aí quando a gente está lá naquele momento de dor, de aflição e tudo mais, a gente quer só que pare a dor. Mas quando a gente ressignifica que é uma oportunidade da justiça divina, a gente quer que continue a dor. Ah, Ayrton, isso não acontece. Não foi isso que Chico falou? Quando perguntado, mas você não conhece lá o médium que fazia a cura? Por que você não vai lá com ele? Ele falou, não, isso aí não é para mim. Não quer dizer que a gente não tem que buscar uma eventual, mas ele nunca buscou uma cura espiritual. Porque ele sabia que aquilo ali era algo que ele tinha que passar. E passava com resiliência. Para concluir o resumo, então, do Código Penal. E eu prometo terminar. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, toda falta, ela vai ser considerada. Como toda virtude, ela vai ser considerada no nosso processo. O homem pode libertar-se das imperfeições por vontade. É só a sua vontade que vai fazer com que você se liberte dessas imperfeições, do sofrimento. E é por isso que Jesus colocou a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Tal é a lei e a justiça divina. Muito obrigado e uma boa noite a todos.